Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Fundada em 2002 no Rio de Janeiro, a Orquestra Imperial consolidou-se ao longo de mais de 2 décadas como uma das formações mais criativas, dançantes e inventivas da música brasileira contemporânea, misturando samba, soul, funk, gafieira, tropicália, MPB e música latina. O grupo construiu uma identidade sonora própria, marcada por arranjos sofisticados, energia contagiante e performances vibrantes. Desde sua criação, a Orquestra Imperial se destacou pela formação numerosa e plural, reunindo músicos, cantores e instrumentistas de trajetórias diversas que se alternam nos vocais e criam um espetáculo dinâmico e envolvente. Em sua trajetória recente, a banda vem se dedicando também a projetos especiais e shows temáticos, em homenagem a grandes nomes da música brasileira, reforçando seu papel de guardiã e renovadora da tradição musical nacional. Esse movimento ganha força com o lançamento mais recente do grupo, que é o single Coqueiro Verde, uma releitura vibrante do clássico de Erasmo Carlos. A faixa integra o projeto Erasmo Imperial, espetáculo criado em um tributo ao Tremendão. Ao longo de sua história, a Orquestra Imperial segue cumprindo a missão de transformar o palco em pista de dança, promovendo encontro entre gerações, estilos e culturas, sempre com irreverência, excelência musical e celebração da diversidade sonora brasileira. E para falar sobre a Orquestra Imperial com a gente vai receber aqui esta noite, está recebendo nada mais, nada menos do que Emanuele Araújo. Olha só que chique o Café Colonial desta noite. Obrigado, Emanuele, um prazer imenso, uma honra receber você aqui para conversar com a gente esta noite. Muito obrigada, querido, honra toda minha. Que linda introdução falando da nossa orquestra, esse trabalho que é tão importante para todos nós. A orquestra é uma família musical, como você disse, muitos músicos diversos, de histórias diferentes, de carreiras individuais diferentes, mas que tudo se une para esse projeto que é tão amoroso, afetuoso e musical. Legal. Eu acho que deve ser... Eu ainda não tive o prazer de ver um show da Orquestra Imperial. Eu estou me devendo isso, tenho que ver. E eu imagino que seja uma delícia ver o show, porque eu vejo vídeos, vi uma gravação ao vivo que vocês fizeram de um DVD já há algum tempo, e fico imaginando que deve ser uma festa incrível, um show de vocês. E tem esse lance de que vocês agora vão completar 24 anos, né? Vocês devem estar no momento realmente de celebração com essa data, né? São 24 anos de Orquestra Imperial. A orquestra, nesses 24 anos, já passou por muitas formações. Os músicos fundadores continuam nesses 24 anos. Eu, por exemplo, desses 24, já vivo 14 anos de Orquestra Imperial. Desses meus 20 anos de Rio de Janeiro, né? Que é essa baiana que escolheu morar aqui no nosso Rio de Janeiro. E é como você disse mesmo, é uma festa. Até porque a quantidade de músicos no palco também é enorme. Então a gente muitas vezes presencia a festa do público, né? Que gosta da orquestra, que acompanha os espetáculos da orquestra, e acho que o público também gosta de ver a nossa festa, né? Que é uma ode à música, é uma ode aos movimentos musicais e culturais todos que a gente reverencia, que a gente acredita, os estilos musicais que você citou, que fazem parte desse caldeirão de inspiração do nosso trabalho, e também é um lugar de fato de muita celebração. Legal. Como é que foi que você chegou a 14 anos na Orquestra Imperial? Como é que foi isso? Olha, a orquestra é formada por Cassim, então um grande músico e produtor cultural, um dos maiores, se não para mim o maior desse país, o Berna, a Thalma de Freitas, a Nina Becker, o Felipe Pinot, o Pedro Sá, esses todos são músicos fundadores dessa orquestra. E eu quando eu cheguei no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, em 2004, a orquestra acho que já tinha uns 2 anos. E eu, entrando nesse movimento musical do Rio de Janeiro, eu formei a minha banda Moinho, que é a banda que eu tenho com a Lanlan e o Tony Costa. É verdade. Que é um movimento também que eu amo. E a primeira
álbum do Moinho de estúdio foi produzido pelo Cassim. Eu já conheci o Cassim de um movimento artístico, conheci o trabalho dele, os discos que ele produzia, principalmente os discos dos Los Hermanos dessa época, que eu gostava muito, e comecei a acompanhar a orquestra como público, assistindo, curtindo, vibrando. Logo em seguida, eles começaram a me convidar para dar canjas. E eu comecei a participar. Sempre quando eu dava para eu ir, eu estava na plateia, eu subia, cantava, etc. Até que um belo dia, a orquestra sempre teve muitos cantores, sempre foi um lugar muito democrático nisso, de um músico não poder, porque está fazendo alguma coisa, o outro está fazendo algum projeto e se ausentar. E numa dessas ausências, eles me chamaram para salvar um show que quase ninguém podia. Eu fui salvar esse show. A Nina tava e nós fomos a Belém. E aí depois desse dia eu virei integrante da orquestra. Já tem 14 anos. E já tava de alguma forma me sentindo integrante pela sintonia, pela sinergia. Eu acho que existe algo em comum a todos esses músicos que fazem parte da orquestra. Somos todos apaixonados por música, apaixonados pelo nosso ofício de sermos músicos e pela música brasileira. E todo pela mundo, música assim, brasileira. Todo mundo com a sua carreira paralela, com a sua carreira principal, né? E se juntam, né, para esse projeto. Pois é, e quando a gente marca um show da orquestra, isso é um ritual mesmo. É um dia sempre muito especial, assim, para todos nós. Eu vejo desde a manufatura da escolha do figurino, desde a gente ensaiar, a gente pensar, a gente vem nos últimos anos criando esses projetos de homenagens a grandes ídolos, né, grandes artistas que nos influenciam. Isso começou com a Rita Lee. A gente teve um show onde a gente homenageou a Rita Lee, que a gente rodou o Brasil com esse show, que foi lindíssimo. E combinou muito com a orquestra, os arranjos do Lincoln Olivetti, que é um mestre pra gente, nos discos da Rita. Logo em seguida, o João Donato, que é um ídolo, um irmão para todos nós. Todo mundo tem uma história, inclusive pessoal, com o João, muito forte, que nos deixou há pouco tempo, né, pro outro plano. E a gente fez também um grande show em homenagem a João. E esse último projeto, que é essa grande homenagem ao Erasmo Carlos, que também é um ídolo, um amigo, um cara que tocou com a orquestra, participou de shows da orquestra, que tem uma história particular com muitos de nós. Então, acaba que esses shows de homenagem, eles são também rituais a essas pessoas, dentro dessa manufatura de afeto que é a orquestra. Que massa. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais do Erasmo, porque o single que acabou de ser lançado, Coqueiro Verde, a gente vai ouvir lá no final. Pra gente ouvir uma música agora, vamos ouvir Matemática do Desejo, que é uma música... Isso é lindo, isso é lindo demais. Eu sou muito fã dessa música. Toca aí que o pessoal vai gostar muito. Legal, gente. Vamos lá com a Orquestra Imperial, Matemática do Desejo. A gente volta já para continuar o papo aqui com a Emanuele Araújo. Vamos lá. De volta aqui ao papo desta noite, estou conversando com a Emanuele Araújo, ela que é integrante da banda Orquestra Imperial. A gente está falando sobre esta banda aqui esta noite, que é demais. Mas é claro que a Emanuele Araújo não pode passar batida aqui, porque ela é uma das grandes cantoras da música brasileira. Teve um momento lá entre 99 e 2002 que integrou a banda Eva, e foi o momento, né, de que você foi apresentada para o Brasil e para o mundo, né, Emanuele? Ou eu estou enganado? Não, exatamente. Foi de fato ali, menininha com 20 anos, entrando nesse grande palco do Brasil e do mundo, que é a banda Eva. Foi uma experiência incrível na minha vida. Eu já vinha, né, de uma carreira desde... Eu comecei a cantar profissionalmente aos 15 anos, nesse universo da música baiana. Participei de várias bandas e conheci o trio elétrico, ainda adolescente, cantando em vários grupos. E aos 20 anos eu recebi esse grande convite, esse convite irrecusável. Foi um momento, de fato, muito, muito bonito da minha carreira, uma experiência incrível e que até hoje ressoa em tudo que eu faço. Eu fico sempre tão orgulhosa. Eu falo, gente, como isso teve força, né? Foram 3 anos, na verdade foram 4, porque eu entrei em 98, mas a Ivete ainda estava na banda. Eu entrei e comecei a estudar, pesquisar, ensaiar com a banda. Então foram 4 anos ali na vivência
do Eva. Mas, de fato, eu tenho essa carreira plural desde muito nova, né? Eu comecei no teatro aos 10 anos de idade. Né? Eu tava vendo isso aqui. Já como atriz. E sempre fiz isso. Sempre cantei. Aí, com 14 comecei, foi minha primeira banda profissional. Aí entrei nesse universo da Axé Music, do carnaval. E continuei com meus grupos de teatro. Então, eu sempre busquei conduzir as minhas duas carreiras. E o Eva era aquela loucura de compromissos, de ficar absolutamente voltada para a banda. Isso na época me deixou em um certo conflito, porque eu sentia muita saudade de atuar, de voltar para os meus outros trabalhos que eu tinha antes do Eva, inclusive voltados mais para a música popular brasileira também. Sim. E aí foi esse momento que eu parti para essa minha carreira independente, onde eu até hoje faço isso, conduzo a minha carreira na música e na atuação. Que maneiro. Eu entrevistei aqui o Felipe Pezzoni, que é o atual vocalista da banda Eva, e ele fez, meu claro, amigo querido, uma homenagem a você, ao Saulo, à Ivete, falando da importância de cada um de vocês nesse projeto incrível, né, que é Sim. a banda Eva. Eu queria te pedir licença pra gente tocar, claro, alguma coisa da banda Eva do seu tempo. Eu escolhi De Ladinho. A gente acabou de sair do carnaval, né? Tá todo mundo ainda pulando, então a gente vai ouvir essa música aqui, pode ser? Na minha voz, ótimo, beleza, vamos lá. Vamos ouvir. Adoro essa música da minha amada amiga Ivetinha, composição dela. Música linda, né? Vamos ouvir De Ladinho, banda Eva, na época da Emanuele Araújo. A gente volta para continuar o papo aqui com ela, vamos lá. De volta aqui ao papo desta noite, aqui no Café Colonial, estamos conversando com a Emanuele Araújo, que está apresentando pra gente a Orquestra Imperial. Eu entrevistei aqui também, para falar do último disco dele, o Moreno Veloso. E a gente falou pra caramba, né? Porque o Moreno também tem várias histórias para contar. E no finalzinho do papo eu falei, faltou falar da Orquestra Imperial. Ele falou, vamos marcar isso para um próximo papo. E esse papo está acontecendo agora, não com o Moreno, mas com a maravilhosa Emanuele Araújo. Tô falando isso para você saber o prazer que é estar falando com você esta noite. Muito obrigada. Com você, muito especialmente, porque você é uma cantora incrível, e sobre essa orquestra que é demais. O próximo som que nós vamos ouvir é Tamancas do Cateretê. Eu adoro essa música e mostra o alto astral que é o som da Orquestra Imperial e o que as pessoas encontram para dançar, né? Esse lance da gafieira e tal, de se requebrar numa noite inteira com vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse encontro. Você falou, né? Desse encontro que é incrível, né? Isso é uma coisa que, de fato, é muito interessante na orquestra, porque você vê, são 24 anos, né? Sim. Mais de 2 décadas. Sim. E não só para nós, músicos que estamos aí há muitos anos com a orquestra, existe um público que acompanha a orquestra, alguns, inclusive, desde o princípio. E isso é uma coisa que é tão interessante. Às vezes a gente tem sempre bailes emblemáticos no Circo Voador, ou em espaços emblemáticos do Rio de Janeiro, e onde muitas vezes tem um público novo, um público diverso, um público que está chegando agora conhecendo a orquestra, que é sempre gostoso, essa renovação. Como também tem um público que é assíduo, que acompanha a orquestra desde o Ballroom, que foram lá os primeiros shows. Sim. Dos meninos, quando eu nem ainda era integrante. Então isso mostra muito pra gente. A gente tem os nossos clássicos bailes carnavalescos, onde a gente canta fantasiado, onde a gente faz concurso de fantasia. É verdade. Onde, inclusive, tem até um repertório que não é nosso, mas um repertório clássico que a orquestra já faz, de marchinhas, de coisas que todo mundo já sabe que a gente vai tocar. Então isso demonstra essa energia do baile que a orquestra tem, que eu acho que sempre foi o interesse desde o início da formação do grupo, que é o retorno aos grandes bailes, essa coisa de você ir para um lugar para assistir um espetáculo e também se divertir, dançar junto. A orquestra começou com uma ideia dentro da onda da gafieira, inclusive, de dançar junto. Então eu acho que essa coisa de estar junto faz parte da história da orquestra. E isso vai sendo ultrapassado
ano a ano, sabe? E a gente vê também muita gente jovem, muita gente chegando agora, conhecendo a orquestra agora e entrando nessa energia, nesse universo. Se encantando, né? Vamos ouvir então o Tamancas do Cateretê com a Orquestra Imperial. Que delícia, vambora. A gente volta para continuar o papo aqui com a Emanuele, vamos lá. De volta aqui ao papo com a Emanuele Araújo, com quem nós estamos conversando esta noite sobre a Orquestra Imperial. Emanuele, você, falando da sua carreira, claro, paralela, como você estava dizendo, com a sua carreira principal, né? Acho que o paralelo é a orquestra, né? E você acabou de lançar agora, em 2026 já, o Beija Minha Boca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse single que você acaba de lançar e a gente que vai ouvir, né, também. Ai, que legal, obrigada, querido. Olha, esse é um projeto que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, tem 2 anos que eu venho soltando singles. É um disco muito importante pra mim que tá chegando agora em abril. Eu lanço no dia 10 de abril o álbum completo. E é um trabalho tão importante porque ele reverencia tudo isso aí que a gente tá falando desde o início da entrevista com você, que é a minha base, é a minha essência na música e como artista, que é a música baiana, que é onde eu comecei, que são os ritmos afro-baianos, que são esses tambores todos que me formaram artista na minha terra. É toda a influência dos blocos afros na minha musicalidade, toda a influência do samba reggae, do ijexá, dos afoxés. E esse álbum reverencia tudo isso. É um trabalho onde eu escolho compositores baianos, alguns não baianos, mas com uma relação fortíssima com a Bahia em algum ponto. E eu tô muito feliz. Eu comecei esse trabalho em 2024, quando eu lancei Vai na Paz do Senhor, com a música do Léo Reis. Logo em seguida, Minha História, que é uma música do Chechel, que é essa voz emblemática que foi da Timbalada. E é uma canção que é um hino na Timbalada, mas na verdade é um hino romântico do nosso carnaval. Depois tem uma música minha com o Tatal, o grande Tatal, esse ícone do nosso samba reggae, dos blocos afros da Bahia. Depois fiz um feat com Ileaê, que pra mim foi uma honra tremenda, que chama Cabeça Nobre. E agora o Beija Minha Boca, que é uma canção do Marcelo Camelo e da Malu Magalhães. Olha só que massa. Que são 2 compositores incríveis da nossa música brasileira, que eu adoro. Marcelo e que me mandaram... Los Hermanos, né? Pra quem não sabe, né? O Camelo é do Los Hermanos e compositor incrível de várias canções que vários artistas já gravaram. A Malu Magalhães também é uma grande compositora e cantora. E eles sabiam desse projeto e me enviaram com essa intenção de fazer uma reverência à música baiana. Inclusive esse astral da música baiana dos anos 90, né? Que vem desse lugar de onde eu saí. E aí nasceu Beija Minha Boca. É um projeto produzido pelo Cassim, que é esse meu grande irmão da Orquestra Imperial. Cassim é meu parceirão nesse trabalho. Você fica entre o Rio e Salvador, entre o Rio e Bahia? Tem essa ponte aérea? Olha, eu moro no Rio há 22 anos, né? Então o Rio hoje é a minha casa. Sim. Mas a Bahia é a minha terra. A Bahia é o sangue que corre na minha veia, entendeu? Então eu tô sempre indo à Bahia pra ver minha família tá toda lá, assim, família natal. Quem mora aqui comigo, eu e minha filha e meu marido que não é baiano, mas eu vou sempre à Bahia e preciso da Bahia pra estar me reenergizando, pra tá seguindo em frente nessa vida linda e louca. Que massa. Mas eu já tenho também uma relação muito forte hoje com o Rio de Janeiro, lugar que eu escolhi pra morar. Agora, inclusive, fazendo novela, trabalhando na TV Globo, então eu fico mais no Rio de Janeiro, porque muitas vezes também São Paulo acaba sendo um polo de trabalho pra mim também. E como é que tá a novela? Tá ótima. Estreia dia 16 de março, A Nobreza do Amor, uma novela lindíssima, histórica que tá chegando por aí. Esse lance de fazer novela é uma correria, né? É uma correria. E esse talvez seja o grande desafio da escolha dessa minha carreira plural, né? Arrumar a agenda. Mas eu creio sempre que com amor, com vontade, tudo dá certo. Que massa, Emanuele. Vamos ouvir. Beija Minha Boca. O mais recente single da Emanuele Araújo, Beija Minha Boca. Vamos lá, a gente volta para ir pro final do papo aqui com ela. Vamos lá.
Volta aqui ao Café Colonial, esta noite conversando com Emanuele Araújo, tendo a honra de conversar com essa baiana retada, de voz linda e de carreira plural, como a gente estava falando no outro bloco. A música que a gente vai finalizar o papo aqui é Coqueiro Verde, essa musicaça do tremendão, do Erasmo Carlos. Do Erasmo. Você falou um pouco, queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse tributo que vocês estão fazendo a ele. Ele merece muito, né? Erasmo é um dos maiores compositores dessa nossa música popular brasileira. É um cara que fez músicas incríveis na sua voz, junto com o Roberto, e para tantas outras vozes, né? Quando a gente mergulha na obra do Erasmo, e a gente vai, inclusive, percebendo o tanto de música boa que esse cara fez, né? Quantos hits sensacionais e uma poesia, né? Um cara que participou desse movimento imenso como foi a Jovem Guarda, de uma forma tão imensa, e ao mesmo tempo também seguiu sua carreira arriscando, sabe? Compondo músicas sem também grandes comprometimentos com a parte comercial. É um grande artista, né? Eu sou muito fã. O primeiro álbum solo que eu fiz, que é O Problema é Velocidade, era um álbum totalmente inédito, mas foi o primeiro show, assim, solo que eu fiz. Eu sou muito de galera, acho que você já percebeu, né? Adoro banda, adoro me meter em banda, e demorei pra fazer uma carreira de fato solo, assim, onde eu tenho 2 discos e agora o terceiro que tá chegando aí. Mas nesse meu primeiro show, eu me lembro que eu botei o meu álbum e falei, eu não sei o que eu vou fazer nesse show, que música eu vou botar, mas eu sei que tem que ter uma música do Erasmo. Porque eu falava assim, o Erasmo é um cara que, você tem uma música do Erasmo no teu show, você tá reverenciando a música popular brasileira de uma forma coesa, sabe? Então, quando veio essa história da gente reverenciar o Erasmo nesse projeto da orquestra, primeiro que faz todo sentido, né? Musicalmente, o Erasmo tem muita comunhão com a orquestra, com os músicos da orquestra, uma comunhão musical, uma comunhão artística, uma comunhão do afeto mesmo. Todo mundo ama o Erasmo, todo mundo é muito fã, muitos foram amigos pessoais. Então acaba sendo um tributo de muita emoção mesmo, né? A gente fez esse show, o primeiro show que a gente fez foi no Doce Maravilha, um projeto que tem uma curadoria do Nelsinho Mota, e que sempre vai soprando pra gente essas ideias fabulosas de reverenciar esses grandes artistas. E a gente fez no Doce Maravilha, foi uma catarse, foi catártico, assim. Foi um negócio, assim, sensacional, onde a gente teve que cumprir aquela coisa do festival de show curto, né? Foi um show de festival, a gente tem que fazer ali 50 minutos, 1 hora, dentro do rodízio do festival, e ficamos com esse sabor. Não, a gente precisa fazer esse show tocando mais, fazendo o baile da orquestra, que são 2 horas de show. E nós fizemos em São Paulo, fizemos 2 dias seguidos em São Paulo, na Casa de Francisca. Foi outra catarse, foi um negócio assim sensacional. E agora vamos fazer o Circo Voador no dia 21 de março. Olha que massa. Vai ser o nosso show Erasmo Imperial no Circo Voador, dia 21. E sentimos tanta sinergia nisso que faz muito tempo que a orquestra não grava, né? A orquestra tem grandes discos, grandes músicas autorais, inclusive como as que você tocou há pouco. E a gente falou, cara, acho que agora com o Erasmo é uma grande chance da gente ter um registro fonográfico, digital hoje, né? Sim. Que é com esse projeto. E veio esse primeiro single, que é o Coqueiro Verde, que é um musicaço, né? Um negócio assim, eu acho essa música uma das maiores músicas. Estamos todos cantando ali, eu e o Moreno estamos solando na música, mas tá todo mundo cantando nos vocais, assim como é a orquestra, os músicos tocando nesse arranjo sensacional. O Pinot, nosso maestro, sempre ali conduzindo os arranjos, a caneta do nosso maestro Felipe Pinot. E a gente tá super feliz de colocar isso nas redes, né? Assim, uma releitura do Erasmo Carlos, assim, com o nosso sotaque e com a nossa reverência. Que máximo. Emanuele, eu adorei conversar com você, obrigado pelo papo aqui, nós vamos ouvir qualquer Eu que agradeço. Agora. E assim, eu queria deixar pra você se despedir, tá todo mundo aí querendo ouvir você se despedindo e deixando. Poxa, muito obrigada, esse programa massa, né, sempre com pessoas maravilhosas do nosso mercado musical, da nossa arte, da nossa cultura. Que bom que a gente bateu esse papão sobre tantas coisas da minha carreira e fazer o convite pra todo mundo que
conseguir ao Rio de Janeiro, no dia 21 de março, vai ter Seragem Imperial no Circo Voador. Que show. Obrigado, Emanuele. Gente... E nas nossas plataformas digitais, vamos lá escutar Coqueiro Verde também, que vocês vão escutar agora. Gente, essa foi Emanuele Araújo conversando com a gente esta noite. Muito felizes estamos aqui por esse papo. Terminamos aqui a conversa com Coqueiro Verde. Vamos lá.